Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos a pegarem sua Bíblia junto comigo. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 5. 2 Timóteo, capítulo 1, faremos a leitura do verso 5. Estamos no mês de maio, mês da família, e estamos num culto de oração. E por que não unirmos essas duas coisas? Afinal de contas, é nosso dever orar, interceder, colocar diante do Senhor a nossa família. E eu queria então falar um pouco sobre essa ideia de oração e família. E eu queria pensar sobre uma família muito especial nas Sagradas Escrituras, que me inspira muito. Nós encontramos nesse texto um relato de Paulo a respeito de Timóteo, não apenas ele, mas de sua família, de sua casa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto, a gente vai voltar para poder ler com mais calma o início desse capítulo. Esse texto me inspira muito na minha casa, na minha experiência familiar, é de um legado de avó, mãe e agora a minha geração de cristãos, de servos do Senhor. E quando eu me debruço sobre esse texto, eu fico pensando que de fato é o sonho de todo pai cristão, todo pai temente ao Senhor, ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. E a gente entende que isso não é uma tarefa fácil. Por mais que a palavra nos garanta que quando nós ensinamos a criança no caminho em que ela deve andar, e que mesmo quando ela envelhecer não se desviará desse caminho, nós sabemos que não é uma tarefa fácil instruir a criança no caminho, estando no caminho. Quantas vezes nós não nos deparamos com pessoas que são excelentes obreiros, que são participativos na obra, pessoas piedosas, pessoas tementes ao Senhor, mas que infelizmente a sua família não acompanha os seus passos, a sua família não integram também a família, a igreja. E isso é muito triste. Quantas vezes nós nos deparamos com pastores que os seus filhos não correspondem ao evangelho, não seguem junto, isso acaba sendo uma grande tristeza. Todos os irmãos aqui sabem que eu e a Thay estamos aí esperando a pequena Vitória, que logo logo chegará. E uma das minhas grandes preocupações, antes mesmo de iniciar essa aventura, de clamar ao Senhor para ser pai e iniciar esses passos, era se eu teria essa habilidade, essa condição de conduzir os filhos, as gerações que viriam na presença do Senhor. Nós temos aqui em nossa igreja alguns bons exemplos, e um dos bons mesmo é o nosso pastor, junto com a irmã Dora. A casa dele, de fato, é uma inspiração. Eu conheci muita família pastoral, e confesso que é sempre um desafio ter a família crente, mais ainda ter a família atuante. E vocacionado, então, é um desafio muito maior, e a gente sabe que não é apenas uma consequência final da criação que o pastor Marcos e a irmã Dora têm dado aos seus filhos, mas é de uma família que tem caminhado desta forma, o pai do pastor Marcos, enfim, as sucessões. Isso inspira a gente, inspira de verdade. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui vieram a esse lugar para interceder por seus familiares, para interceder por seus filhos. Eu sei que muitos irmãos falam: poxa, eu daria tudo para ter os meus filhos engajados, envolvidos, ativos no reino de Deus. Quantas vezes muitos aqui não se colocaram de joelhos, chorando, clamando a Deus, para ter essa vivência do ambiente familiar rendido ao Senhor. E entendendo isso, eu queria te convidar a tentar compreender esse fenômeno que a gente acabou de ler na família de Timóteo. Eu te convido então a
se atentar a algumas minúcias desse texto. O apóstolo Paulo inicia o verso 5 dizendo: recordo-me da sua fé não fingida. Meus irmãos, talvez esse seja o maior gargalo que nós tenhamos nesta tentativa de conduzir a nossa família, a nossa casa nos caminhos do Senhor. Porque muitas vezes nós temos até uma boa conduta, mas a nossa fé muitas vezes não é genuína. A gente aprende um conjunto de regras, a gente faz parte de um convívio social, a gente tem um grupo, e às vezes os elementos que nos trouxeram até aqui são esquecidos, e a nossa fé vai sendo esvaziada, a ponto às vezes de ela ser uma fé fingida. Porque a gente não sabe nem no que crê e diz que está crendo. A gente não consegue justificar a nossa fé. E esse talvez seja um dos melhores cenários. Porque o pior cenário é aquela pessoa que é um hipócrita mesmo. Que tem uma conduta na igreja e outra completamente dentro de casa. É aquele que tenta educar os seus filhos dizendo: olha, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tá? Você vai obedecer aqui as minhas ordens, mas não se baseie por minha conduta. E a gente sabe que uma das primeiras formas de aprendizado não é necessariamente pela audição, mas ela é um processo de imitação. É o filho vendo o pai, vendo a mãe, vendo as pessoas que convivem na sua casa, tendo algumas posturas, e a partir dessas posturas, nós vamos vendo as crianças aprendendo aqueles passos. Até porque ela ouve muita coisa, mas não entende, e quando ela começa a falar, o repertório é muito pequenininho para ter uma eloquência, ou para seguir em frente, ou para fazer sentido realmente aquilo que ela fala. Então ela aprende primariamente por imitação. Mas se eu te disser que não é apenas o jeito primário, o jeito inicial, nós temos uma forte tendência ao longo da nossa jornada a seguirmos o exemplo não apenas falado, mas muito mais aquilo que nós estamos vendo, aquilo que a gente está contemplando. E quando o apóstolo Paulo fala sobre essa fé não fingida, ele faz questão de dizer que essa fé não fingida que habita em Timóteo é uma fé que é fruto de um legado, de uma construção familiar, e ele faz questão de ressaltar a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Sabe, as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento tem um monte de genealogia. Faz muito questão de falar sobre as sucessões de geração em geração. Normalmente o nome do homem é o nome mais forte nesse ambiente familiar. No Novo Testamento, com exceção da genealogia de Jesus, nós não temos nenhuma outra genealogia de destaque. E muitas vezes não são citados os nomes dos familiares. Tá? Às vezes a gente não sabe o nome das esposas dos apóstolos, dos pais dos apóstolos, não fazemos tanto ideia assim. Mas Paulo fez questão de enfatizar a participação na construção da fé de Timóteo. É um relato muito precioso. Eu não me recordo nas Sagradas Escrituras de nenhuma outra avó ou mãe, principalmente no Novo Testamento, ser citada como alguém que estava ali alimentando a fé desta próxima geração. E isso chama atenção de alguma forma e traz um alerta para a gente. Porque a nossa ideia não é simplesmente conduzir filhos à presença do Senhor. O texto está falando de geração em geração. Sabe quantas gerações nossas serão tementes ao Senhor por conta da nossa postura, do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé não fingida? É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. Ele faz questão de destacar a Timóteo que a fé dele, a postura dele, não é algo que simplesmente ele desenvolveu sozinho. A fé é uma experiência, por mais que digam que é particular, é algo comunitário. A nossa fé se desenvolve no relacionamento, na vida. É por isso que é tão importante ser igreja. É
É por isso que é tão importante fazer parte de um pequeno grupo, é por isso que é tão importante se engajar, porque é dessa forma que a nossa fé é alimentada. A gente vive um tempo de muitas frustrações com os relacionamentos no ambiente religioso. Muitas pessoas hoje se consideram desigrejadas, falam que são crentes, são tementes ao Senhor, mas não querem conviver simplesmente porque não conseguem se relacionar bem nesses ambientes, são traumatizadas, são feridas. Mas deixa eu te dizer, nenhum desigrejado tende a crescer na fé. Os primeiros passos pode até apontar um mar tranquilo. A pessoa deixa de vir um domingo, deixa de vir outro, aí ela vai e fala, não, vou começar a fazer o culto no meu lar. E aí ela começa ali, faz uma leitura bíblica, chama alguém, ora, e diz, não, vou cultivar a minha fé assim. Mas, meus irmãos, quando a gente vai perguntar às pessoas que passaram por essa experiência, pouco tempo depois, há um abismo distante, que distancia gigantescamente essa pessoa da vida devocional. Há uma frieza espiritual, e ela só lembra de dizer que é serva do Senhor quando ela se sente acuada por alguém, e aí ela precisa deixar claro a sua posição, e aí ela vai e fala. Mas na prática, se fizer uma autoanálise sobre a vida, vai ver que está de fato seguindo muito distante. A gente precisa de uns dos outros para caminhar. E o ambiente familiar talvez seja o ambiente mais importante para o despertamento espiritual e o despertamento da fé. Porque as relações são muito mais íntimas ali. O ambiente familiar é um ambiente que isto tudo que está sendo falado aqui precisa ser cultivado. E muitas vezes a gente, infelizmente, tem terceirizado esse processo. A gente terceiriza para a igreja, colocando num departamento, num ministério específico, num coro, num culto de adolescentes, numa escola bíblica. Tudo isso vai alimentar, vai ajudar no processo. Mas aquilo que tem força é o teu convívio familiar. Por que isso? Porque é uma autoridade dada por Deus. Sabe, a Bíblia é muito clara com relação a esses movimentos de autoridade. E a autoridade que um pai tem sobre a vida de um filho. Sabe, quando a gente lê o Antigo Testamento e vai vendo as bênçãos que eram professadas, declaradas de um pai para o filho, norteava toda a vida daquele menino. E a gente tem um monte de momentos assim. Temos Davi entregando ali o reinado para Salomão, dando uma bênção e orientando com um monte de conselhos. Nós temos toda a jornada ali de Jacó e Esaú recebendo a bênção do seu pai, e a gente percebe ali como eles tomam rumos diferentes por conta da bênção que foi dada. Sabe, a autoridade que um pai tem sobre a vida de um filho e aquilo que ele declara sobre a vida do seu filho. E a partir disso, desse arcabouço que nós montamos aqui, eu queria te convidar a pensar a respeito daquilo que você declara sobre a tua família, sobre aquilo que você fala da sua família, sobre aquilo que você fala para a sua família, mas acima de tudo, aquilo que você tem falado para Deus a respeito da tua família. Porque se nós queremos construir um legado espiritual para a nossa casa, o primeiro passo é a oração. O primeiro passo é o joelho dobrado e a intercessão. E eu confesso aos irmãos que tem uma coisa que eu falho muito. Eu tenho alguns hábitos, um deles é parecido com o do pastor Léo, que é de orar de olhos abertos. Segundo hábito, muitas vezes eu oro em situações que não aparenta que eu estou orando. É um outro problema. Por quê? A gente já falou aqui algumas quartas-feiras atrás a respeito da oração do hipócrita, da forma que ele se colocava e tudo mais, mas deixa eu te dizer, no ambiente familiar é extremamente importante que as pessoas nos vejam orando. E eu queria que você entendesse que isso não é um movimento de hipocrisia ou orar para aparecer, mas é inspirar aqueles que estão à nossa volta.
Eu me recordo na adolescência, não gosto muito de falar dessas coisas, mas enfim, de um momento muito especial que eu estava vivendo com Deus, e comecei a acordar de madrugada para ter um tempo com Deus, de oração. E eu lembro que um dos dias, orando de madrugada e lendo a Bíblia antes de ir para a escola, o meu pai se acordou de madrugada, foi na cozinha beber água, alguma coisa do tipo, e me viu orando na sala. E ele disse que ficou chorando muito, e aí no outro dia já estava ele também acordando de madrugada, de joelho, e ele disse, me constrangeu lhe ver orando de madrugada. Isso faz muito tempo, enfim. Meus irmãos, como impacta a nossa família, a nossa conduta de oração, a nossa postura de oração. E o que eu estou partilhando com vocês hoje, para mim, já não é mais da mesma forma. Já não tenho aquele hábito de acordar de madrugada para orar. Eu estou na fase já de acordar de madrugada para ir no banheiro algumas vezes, mas para orar, reconheço aos irmãos que tenho fraquejado. Mas diante dos desafios que estão por vir na minha vida, e diante da leitura desse texto, eu queria muito te incentivar a ter uma conduta de oração que seja inspiração para o teu ambiente familiar. Que os teus filhos, que as pessoas que convivem com você dentro de casa, não importa se é o teu pai, tua mãe, tua tia, ou filhos mesmo, que essas pessoas possam te ver orando. Que elas possam te ver desenvolvendo a tua fé, porque esse exemplo impacta. Esse exemplo impacta as vidas. Sabe, a certeza que Paulo tinha é que a fé não fingida que habitou em Lóide e Eunice agora habitava o coração de Timóteo. Lê comigo a partir do verso 6. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, vai convidando Timóteo a permanecer firme na sua vocação, na sua chamada. Ele lembra a Timóteo o momento em que ele mesmo, Paulo, impôs as mãos sobre ele, consagrando ele para essa vocação. Fala mais uma vez que Deus deu a ele um dom, diz as atribuições que Deus dá para esse escolhido. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas o que me chama a atenção é que toda essa construção do apóstolo Paulo é para concluir com a seguinte afirmação: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Se tem algo que está sendo cada vez mais difícil nos nossos dias, é expressarmos para esse mundo que somos sim servos do Senhor. Somos hostilizados em diversos ambientes. O protestantismo, o movimento evangélico tem sido encarado por nossa sociedade como algo opressor, enfim, tantas outras coisas que você já tem escutado. E muitas vezes a geração que está vindo tem vergonha da fé dos seus pais. Tem vergonha dos posicionamentos teológicos dos seus pais. Porque é uma geração que está aprendendo algo bem diferente daquilo que as gerações passadas aprenderam na escola. E é uma geração que tem medo do que o pai vai falar para os seus amigos. É uma geração que tem vergonha de estar em alguns ambientes com os pais, com medo dos pais serem cancelados. E o que Paulo está falando a Timóteo não é simplesmente para que ele testemunhe da sua fé. O testemunho de Timóteo é um legado familiar. Ele não se envergonha do Senhor, não se envergonha de Paulo, ele não se envergonha de onde ele veio. Sabe, nos nossos dias, muitas pessoas têm
fugido do título de evangélico, de cristão ou de crente, e ficam inventando novas terminologias para ver se a gente não se enquadra naquilo que tem acontecido. Mas deixa eu te dizer, hoje o Senhor nos convida mais uma vez a não se envergonhar de testemunhar dele. Sabe, os nossos filhos, ou as gerações que estão vindo, precisam aprender a não se envergonhar de testemunhar do Senhor. Precisam ter coragem. Há algum tempo atrás, já como pastor, eu voltei ao ambiente universitário, fazendo curso de psicologia, e eu estava ali, fazendo o curso de psicologia, sendo um pastor de classe média, casado, heterossexual. Essa lista ela é muito pesada. Essa lista te faz entrar no ambiente universitário, principalmente num curso como o curso de psicologia, e ser bem questionado. E, obviamente, a caminhada com o Senhor, já tinha estado em outros momentos, não tive nenhuma dificuldade. Mas como eu vi adolescentes que estavam entrando na universidade com muita dificuldade de testemunhar do Senhor, de poder falar que é cristão, de poder falar abertamente. E aí eles acabam assumindo uma postura de crente 007. Ele é crente, só o Senhor sabe. Nossos dias a gente precisa ser crente para além dessa ideia de só o Senhor sabe. É uma geração que gosta de falar assim: o Senhor conhece o meu coração. Meu irmão, eu sei que o Senhor conhece, mas sabe quem precisa conhecer teu coração também? As pessoas que estão à tua volta. O apóstolo Paulo, por outro lado, dizia que era uma carta aberta. E o Senhor nos chamou para ser essa carta aberta. O Senhor nos chamou para ser transparentes. O Senhor nos chamou para ser sim, sim, não, não. E a gente precisa, diante de uma geração corrompida e perversa, como diz o apóstolo Paulo, resplandecer. E para que a gente assuma essa postura, nós precisamos testemunhar do Senhor. Nós precisamos testemunhar do Senhor. Sabe, toda essa construção do apóstolo Paulo culminava na ideia de que Timóteo não deveria se afastar da sua vocação, mas que tinha que estar pronto a testemunhar. Ele tinha que estar pronto a testemunhar porque aquilo não era um legado dele. Era um legado que foi construído a duras penas por sua avó, por sua mãe e pelo próprio apóstolo Paulo para ter chegado até ele. E isso servia para o apóstolo Paulo como um argumento para motivar Timóteo a permanecer firme na fé. E é interessante porque esse mesmo argumento é utilizado pelo autor de Hebreus no capítulo 11, quando temos a galeria de heróis na fé. A galeria de heróis na fé de Hebreus 11, ela é relatada ali simplesmente para no final daquilo tudo, no capítulo 12, ele dizer: olha, tem uma grande nuvem de testemunhas. Teve um monte de gente que construiu a fé até você. Quem é você para não continuar com esse negócio? Eu fico me imaginando, quando eu leio ali a galeria de heróis da fé de Hebreus 11 e o começo do 12, como uma corrida onde você vai passando o bastão para a próxima geração correr. E meus irmãos, não sei se você já experimentou alguma vez na vida participar de alguma brincadeira ou de algum esporte que seja de revezamento. Quando você vê uma pessoa da sua equipe dando a vida e te entregando aquela posição, a sensação que você tem é que eu preciso dar minha vida porque meu time não pode perder por causa de mim. E você está recebendo o bastão, meu irmão, com um time que está vencendo. Com pessoas que se entregaram por esse evangelho, que sofreram tanto. Sabe, hoje está tudo tão fácil, hoje está tudo tão confortável. Nós chegamos aqui nessa igreja e
comumente a gente bate um papo sobre tecnologia, sobre as coisas que a igreja tem que fazer, como ela tem que avançar, sobre construir um novo templo, sobre a aquisição do telão, das tecnologias para a igreja avançar. E às vezes, ouvindo essas coisas, a sensação que eu tenho é que parece para algumas pessoas que a igreja nasceu ontem. Parece que as pessoas não têm noção de como foi cansativo, quanta foi a luta para chegarmos até aqui. E eu não falo somente dessas coisas, eu falo das vidas que aqui estão. Sabe, a gente pega tudo de mão beijada. Hoje a gente chega numa igreja com ar-condicionado, senta numa cadeira bacana, tem um monte de pequeno grupo, aí vem um grupo de irmãs aqui e fala, nós somos o primeiro grupo dessa igreja. Desbravadoras. Sabe, nessa corrida de revezamento da fé, a gente precisa aprender a olhar para trás. A gente precisa aprender a olhar para trás e ver aquelas pessoas que calçaram esse caminho que hoje a gente está andando, que pavimentaram o caminho que a gente está caminhando. A gente vive uma época de crises institucionais, isso vale para todas as instituições, inclusive para a família. E aí os indivíduos, diante de toda essa crise, vem um individualismo muito grande e as pessoas acham que são elas sozinhas. É minha experiência com Deus, é minha vivência. E, gente, a gente não faz nada sozinho. Sabe, eu entendo muito bem que hoje eu estar aqui tendo a oportunidade de pregar para os irmãos e ser pastor é fruto de uma mãe que várias e várias vezes me chamou para ler a Bíblia. É fruto de uma mãe que me colocava num culto de igreja e não permitia, desculpa, Dora, minha mãe não permitia que eu fosse para um culto infantil. Uma criação diferente. Ela também não permitia que eu desenhasse. E ela falava, você vai ouvir e no final você vai ter que dizer o que o pastor pregou. Só que era uma época que não tinha telefone, né? Não tinha tantas distrações, era uma outra geração, um outro público. E eu me lembro da minha mãe preparando estudo para o pequeno grupo durante a semana, e a semana toda a gente estudando junto, e quando chegava no pequeno grupo, ela me dava a oportunidade, com 7 anos de idade, com 8 anos de idade, de falar o que eu entendi também a respeito daquele texto. E sabe, se hoje eu tenho alguma capacidade de ler o texto, encontrar alguma coisa, eu entendo que ninguém aprende do nada. A gente gosta muito de falar, fulano de tal tem um dom, fulano de tal... Não. Deus abençoa, Deus nos agracia de várias formas, mas deixa eu te dizer, tem tanta gente que está nos inspirando, que está construindo, e às vezes a gente esquece de tudo isso. Quantas vezes eu não me recordo da minha avó? A minha avó, eu sempre fui pavio curto. Rapidamente eu me irava. E a minha avó, muito crente, começava qualquer briga dentro de casa, ela gritava, o Senhor é meu? Eu dizia, pastor, e nada eu me faltará. E ela começava a recitar o texto ali, e daqui a pouco estava eu e minha irmã num debate bíblico, cada um citando um texto diferente, e a paz se instalava no lar. Sabe, quantas vezes também não acordei de madrugada, assustado, com minha avó impondo as mãos, orando sobre mim, ou a minha mãe fazendo a mesma coisa. Meus irmãos, se você não teve a oportunidade de ter pais crentes, de ter uma família que te ajudou nessa jornada, eu te convido a olhar em volta e perceber as pessoas que te inspiraram a estar nessa jornada. Mas mais do que isso, hoje o Senhor te chamou aqui para que você seja essa inspiração, para que você seja essa testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida, para que outras pessoas sejam impactadas. Sabe, nós estamos vivendo um momento crucial na história do nosso país, nós estamos vivendo um momento crucial no Evangelho. Eu acho que é tempo de você se colocar na brecha por sua família, de você entender o seu papel na sua casa e se levantar como uma coluna de oração.
uma coluna de oração. Eu queria te convidar então a fazer isso nessa hora. Queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. E nesse momento falar com o Senhor, apresentando a tua casa, a tua família, o legado que você recebeu, mas acima de tudo o legado que você quer deixar. Deus tem confiado tantas pessoas que convivem com você, e chegou a hora de você, mais uma vez, assumir uma fé não fingida. Mais uma vez se colocar diante do Senhor como alguém que está disposto a testemunhar dEle. A ser testemunha fiel. Não importa as coisas que tenham acontecido em volta. Queria te convidar então a se colocar em oração diante de Deus, primeiro assumindo essa postura diante dEle. E segundo, intercedendo por sua casa. Fala com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e bom Pai, quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não somos testemunhas Tuas. Por todas as vezes, Senhor, que a nossa fé parece hipócrita, parece fingida. Queremos nos colocar diante de Ti, ó Deus, como alguém que entende a autoridade que o Senhor nos constituiu sobre o nosso lar. Queremos nos colocar, Senhor, na posição de coluna de nossas casas, de sacerdote de nossas casas, de intercessores, ó Pai. Deus, nos ajuda, Pai, a viver uma vida de oração que possa impactar o ambiente onde o Senhor tem nos colocado. Senhor, que o legado que as próximas gerações irão pegar possa ser, Senhor, um legado conquistado a muito suor e sangue. Que possamos estar dispostos, ó Deus, dispostos a combater o bom combate. Que possamos estar prontos para o embate, prontos para a luta. Que possamos, ó Deus, diante dessa geração, não negar o Teu nome, manter firme as nossas convicções, manter firme a nossa fé. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. Os dias são maus, as gerações que estão vindo, ó Pai, têm sido ensinadas com tantas coisas perversas, quantas coisas que ferem o Teu caráter, que acaba trazendo, Pai, corrupção, degeneração para tantas vidas. E o Senhor nos colocou no meio dessa geração corrompida e perversa para que pudéssemos brilhar, Senhor, como luzeiros. E o que eu te peço nessa hora, Pai, aviva essa chama em nosso coração, que possamos, ó Deus, de fato resplandecer nesse mundo que geme como alguém que está tendo dores de parto, ó Pai, aguardando a manifestação dos Teus filhos. Que possamos, ó Pai, ouvir o clamor desse mundo e assumirmos, ó Pai, o papel que o Senhor nos deu. Que possamos, ó Pai, ser, Senhor, aqueles que trarão essas pessoas de volta. Que possamos estar disponíveis no Teu reino para pregar o Evangelho, para trazer reconciliação. Ó Deus, nos inspira nessa hora, para que a nossa casa possa ser uma inspiração para toda a vizinhança, Pai. Para que a nossa família, Deus, possa impactar as famílias que o Senhor tem colocado à nossa volta. Que a oração seja a marca do Teu povo. É no nome de Jesus te oramos.